Ela, com 2 anos de idade, ela se mudou para Águas Belas. E meu pai, quando tinha a idade de 19 anos, veio a conhecer ela em Águas Belas. Foi uma coisa que chocou a cidade Soube dessa toda. história, o Cícero Ele contou. tinha 7 anos de idade, era muito ligado a Zé Hilton, andavam os dois. As pessoas achavam até que ele era um gêmeo, né? A casa era de PVC, incendiou e ela ficou, para você ter ideia, a gente não teve nem como ver ela. O nome dele é Zé da Maté. Ele chegou lá em 81. Quando ele chegou, já foi a cidade pequena. Naquela época a Emater atuava bem mais que hoje. Aí ele foi se entrosando, né, com os agricultores, produtores rurais, aquele negócio. Foi em 88, o Zé dos Santos foi candidato pela primeira vez a prefeito, né? Perdeu por cento e poucos votos. Foi em 92, perdeu por 200 e poucos votos. E durante esse depois ele foi candidato a vice. Em 96, perdeu também. E foi candidato a vereador 2 vezes, vereador mais votado, foi presidente da Câmara, depois não quis mais ser, botou o filho, foi o mais votado também lá. E em 2016 ele foi de novo. E, aliás, em 2012 ele voltou a ser candidato a prefeito. Perdeu por 96 votos. 2016 se elegeu, em 2020 se elegeu em 2016 e se reelegeu em 2020. Por sinal, está fazendo E ele duas belas sempre, administrações, e né, ele que sempre vocês, perdia por por poucos poucos votos, né? votos. Aqui lá, hoje, lá tem um eleitorado de 6 mil votos, né? É um terço do eleitorado daqui, né? Normalmente vota 5 mil e poucos, né? Quando ele se elegeu a primeira vez, ele ganhou 1.500 e poucos votos, foi 1.200 e poucos votos, parece. Na frente do Foi, aí segundo tirou colocado. a diferença das 3 eleições que ele tinha perdido, né? Porque já na reeleição ele ganhou só com 500 e poucos votos de diferença, mas fez 2 grandes administrações, mudou a cara da cidade, que a cidade Tá hoje está outra, né? outra, é Tá verdade, está outra, tá outra e está bonita. de parabéns. Quero dar Viu? até os parabéns Verdade. aqui ao Zé da Imaté, Vivendo Traipur. E o Vivendo Traipur quer um dia gravar com ele, viu, Walter? Certeza, pô. Vivendo Pode, Traipur. se vocês quiserem, eu falo com ele. E vocês programam um dia, ele pode receber você lá na prefeitura, Isso. ou lá nos cânions do São Francisco, né? Na Isso. Prainha de E foi a Luz. vida de vocês aqui na adolescência com seus pais? Como foi a vida dos seus Como eu pais disse, também? papai é um cara, como eu falei para você, que foi um cara que superou-se muito, né? Porque ele foi órfão, né? De pai com 3 anos, órfão de mãe com 5. E foi criado com os amigos da família, com o avó, depois com o avô, depois com outros familiares e amigos. E ele superou-se. E ele foi um cara que venceu, porque papai, ele, por sinal, quando ele foi para Pernambuco, ele foi com o tio Amabílio. Amabílio, pai de Brejo, né? Que Sei. era da mesma idade os dois. Foram lá procurar trabalho lá, com meu avô, que morava lá já há quase 20 anos, lá em Águas Belas. E lá ele conheceu minha mãe, né? Se casou com minha mãe e se apaixonaram, se casaram e vieram morar aqui. E vieram morar na Marcação, né? Como eu disse, você morar na Marcação e nascemos os 4 primeiros filhos, nascemos lá na Marcação. Depois ele comprou uma casa aqui na Rua Silveira Martins ali, Que até hoje vocês e a têm, né? gente A se sua mãe criou mora lá, né? lá. Do tempo da Marcação não lembro não, mas meu pai, ele criou a gente da seguinte forma. Ele, a profissão dele era agricultura, né? Ele não tinha propriedade, aí trabalhava na propriedade dos amigos, e ele tinha roça, plantava arroz, plantava milho, feijão, mandioca, e ele dizia a gente que a gente tinha que trabalhar, né? Porque só conseguia as coisas com trabalho, né? Exatamente. E ele dizia, eu sou um vencedor hoje da minha família, porque eu trabalhei, vocês vão trabalhar também, porque é o homem que tiver trabalhar, tiver força de vontade, ele usar muito esse termo para motivar a gente, ele consegue as coisas quem sem
ficar pedindo as coisas às outras pessoas, né? Sem se subestimar. Submeter também. Aí ele disse, olha, vocês trabalham, que eu até dizia assim, que as pessoas aqui de Traipu, que eram mais avantajadas financeiramente, tinham conseguido as coisas com trabalho. Na época, na década de 70, né, por aí, que a gente trabalhava com ele usava o seu Rui Machado, que era um dos homens mais, né, bem avantajados daqui, o seu Antônio Neto, Tia Nozinha, Luiz Tavares, vocês trabalhem, vocês vão ter as coisas também. E o Deus dele, ele dizia até assim, é o Deus de vocês também. E assim, ele motivava muita gente. A gente ia trabalhar com ele e dizia, olha, vocês estão trabalhando comigo aqui, que hoje o Conselho Tutelar não permite, né? O pessoal via, a gente saía tudo com enxadinha nas costas para ajudar ele, tudo Mas desse tamanho, né? foi ensinamento para vocês serem quem vocês é hoje, né? Aí ele dizia, olha, vocês estão aqui porque eu estou tomando conta de vocês aqui. Se vocês ficarem na rua, vocês vão bater perna no rio, jogar bola, um morre afogado, troca tapa, chega em casa cansado do trabalho, tem uma queixa para mim aqui. Ele motivava a gente, que ele trabalhava com todo prazer, com todo amor, junto com ele, e foi para mim a maior lição de vida, né? Ensinamento, né, Walter? Ensinamento, né? E ele muito unido com minha mãe, né? Era um cara que se dava bem com todo mundo, Traipu, muito unido, construiu essa família toda e os filhos respeitavam ele de uma forma. Digo a você sem medo de errar, meu pai era tão querido, talvez mais, pelos genros e pelas noras, do que até pelos próprios filhos, de tão carinhoso que ele era com todos, né? Isso é bom, né, Walter? Isso é uma lembrança que se carrega, né? Verdade. Uma lembrança que se verdade, carrega. Ô, Walter, e seus irmãos? Hoje seus irmãos são empresários aqui em Traipu, pequenos comerciantes, né? Eu digo pequenos comerciantes, são comerciantes bastante conhecidos. É verdade. Né? São lutadores, né? São lutadores. E na política tem a sua irmã também, que foi vereadora, né? É verdade, Minha irmã, como eu costumo dizer, né? Minha irmã Mazé foi vereadora, eu fui vereador 2 mandatos e fiquei na segunda suplência, né? Assumi por 1 ano. Também fui vereador por 9 anos, né? A gente deixou nosso trabalho, né? Nosso exemplo de trabalho, né? Isso, vocês contribuíram aqui para o município. A nossa contribuição. E ainda contribui, verdade, querendo ou não, para o nosso município, né, Walter? Verdade, Isso é muito importante. Como comerciante, né? Mas a família é uma família que tem a política na veia, né? A gente já vem de família. De família, né? E como surgiu, Walter, seu interesse pela política? Meu interesse pela política é justamente o que eu digo. Eu vi porque tinha a vontade. Eu sempre gostei de trabalhar com gente, né? Por exemplo, lá, quando eu estudei em Satuba, a gente ia para o comércio arrecadar donativos para levar para o sertão, naquelas secas que tinha. Na usina, eu trabalhava com sempre poucas pessoas. Eu tinha uma facilidade de relacionamento com as pessoas muito grande. E o comerciante é uma pessoa que lida com as pessoas, isso, né? Que lida com o público. Gente, né? A política é de forma diferente, mas o comércio está em contato direto, né, com as pessoas. E eu vendo a família, né, na política, e me interessei em participar da política, né, também, né? Mas eu já dei minha contribuição, né? Agora fica para os outros, né? Mas ainda se interessa em ser candidato, ainda se interessa em entrar? Não penso mais, não. Se tiver um filho, um parente que falando em filho, Walter, você tem 3 filhos, né? Eu tenho 3 filhos, o Walterli... como é o nome da menina, que eu esqueci? A Walterlita, né? Walterlita, e tem o Wagner. Tudo o mesmo nome você colocou, não foi? Todas verdade. sobre... Aqui em Traipu, a família é só assim, ela coloca os nomes do pai em todos os filhos. Pois é. Mas é interesse do seu filho entrar na política também? O Walterli, ele trabalha atualmente, o Vaguinho, ele não tem interesse, né? O Walterli, ele trabalha atualmente com o tio, né? Na política, por sinal, ele é controlador do município lá em Olho Casado. E tem sangue, gente. Já há 6 anos, Eu conheço pouco o Walterli, mas ele tem sangue do pai na política, eu vejo aí muito. Eu não sei, fica a critério dele, né? É uma coisa que a gente deixa, né? Se ele tiver interesse, né? O que eu puder apoiar, eu já pensou de ser candidato, mas não deu certo. Mas ele sempre dirá, né? Isso. Walter, e como é ser filho de Marimília? Olha, minha mãe é uma mulher exemplar, que todo mundo
conhece aqui em Traipu, né? Que teve a vida todinha dedicada para criar 16 filhos, que não é fácil. Hoje a gente cria 3, sabe como é, né? A dificuldade de educar, né? Naqueles tempos que eu era criança, era a tradição antiga, os filhos respeitavam o pai. Né? O pai, por exemplo, se tivesse uma conversa assim, se o filho fosse passar, só ia dar um sinal, o cara esquecia, não passava não. Meu pai, ele tinha vamos dizer, uma autoridade muito grande com os filhos, entendeu? Pelo carinho que ele tinha, a presença, e ele, junto com minha mãe, conseguiu educar os filhos, está sempre presente deles ali, né? E mamãe é uma mulher super carinhosa. Agora mesmo ela completou 94 anos e você vê a emoção dela de estar com 12 filhos do lado, né? Tudo criado. Muito sua mãe ter do lado os 12 filhos nesse momento, né? Verdade. Foi quantos anos? 90? Não, 84. 84 anos, 84 gratificando. anos. Gente, Ana Maria Emília é uma senhora educadíssima e fina. Por isso que os filhos puxaram, viu? Porque é educadíssima sua mãe. Fina, uma mulher amada por Traipu, primeiramente. Porque ela anda como... Sabe, ela sai, visita a casa dos filhos, todo mundo conhece ela. Eu chego na feira, aí o feirante diz, olha, sua mãe já passou aqui, gosta dessa Impressionante é que ela vai para a feira. Ela tem os filhos. Eu digo assim porque em outras ocasiões, outras famílias seriam diferentes. Tem os filhos políticos, tem os filhos sucedidos, e ela não precisa de ninguém com ela. Ela mesmo, sei que ela mesmo faz as coisas dela, né? Ela mesmo tudo, vai pra rua, rua. Isso é que eu fico admirado com a Ana Maria Emília. É verdade. E ela, a gente se prontifica, né? Ela tem 84 anos, a gente prontifica, olha, mãe, se a senhora quiser, que ela está morando só. Tem a minha sobrinha Kemily que morava com ela, mas casou, está morando na casa dela. Aí ela diz, está morando só, eu digo, olha, se a senhora quiser, a gente vem dormir. Os filhos prontificam todos. Mas não, eu fico aqui, né? Agora não estou precisando, não. Se eu precisar, aí eu aviso a vocês. Isso é gratificante, né, Walter? É verdade. Isso é gratificante. E eu digo que é um prazer pra gente estar batendo papo com você, trazendo a história da sua família, que contribui ainda com o município de Traipu. Verdade. Fico muito feliz pela história, pela sobrevivência, que isso influi também na juventude que aí nos acompanha, que nos assiste, porque é superação, né? Nós temos que superar. É verdade. Temos uma geração que muitos ainda não dão importância, mas tem outros que dão importância, né? Leva como superação. Deixa eu dizer, eu trabalhei, durante dos 7 aos 18 anos, eu trabalhei com meu pai na roça, né? Mas eu fui vendedor de pão, vendedor de pirulito, trabalhei de pintor de parede, para ganhar, ajudar em casa, né? Que era muita gente que tinha que ajudar. Depois eu estudei em Satuba, e de lá já saí direto para pegar um estágio no Plano Açúcar, assinar um estágio remunerado, e lá eu me especializei em irrigação, fui para estudar, aliás, trabalhar. Trabalhei em 3 usinas, e com isso que eu consegui ganhar um dinheiro para montar meu comércio, né, para comprar minha casa. E se eu ficasse acomodado aqui, aí não ia, conseguia, tem né, que batalhar, tem que procurar. Teve que ter aquele processo de poder conseguir tudo, né? Assim foram meus irmãos todos, né? O Osano trabalhou na construção da Cachoeira de Tigó. Era pintor jatista lá, né? Osano. Né? E lá também conseguiu, né? Um fundo de garantia, um dinheirinho, e montou o negócio dele, né? O Júnior trabalhou em usina também, trabalhou lá em Olho d'Água do Casado também. Quer dizer, com o Zé Santos. E assim são todos, tem que batalhar, porque se ficar se acomodar, não consegue as coisas. Não né? consegue. E todos conseguiram e começaram de baixo, né? E foi o exemplo que o meu pai e minha mãe deu pra gente, né? Se os outros tinham, por que vocês não têm, né? Ele dizia sempre, é verdade. Exatamente. Walter, como eu falei, foi um prazer imenso estar aqui, batendo papo com você, um pouquinho da sua família, do mundo político, querendo ou não, que vocês são do mundo político ainda. E eu desejo todo sucesso para vocês. Eu que agradeço, né, receber você aqui na minha casa, né, para bater esse papo, né, falar, né, da minha família, né, que
podia deixar de falar de minha esposa Eliette, né? Que Gente, é uma grande ele é incentivadora casado, minha. exatamente, É com verdade. Dona Eliette. É, Olha que apresentador esquecendo o nome da esposa do rapaz aqui. Tem- Uma mulher de bem 34 anos de balcão 30 ali naquela na farmácia. farmácia. Ama, eu fico até com ciúme dela, às vezes, que eu acho que ela Realmente gosta ela nunca demais da deixou de farmácia. trabalhar, não foi? Ela nunca deixou a Nunca, farmácia. 34 anos ela tem, né? Ela trabalha em 2 horários. Realmente. Daí viu, vai Dona trabalhar, Eliette? se Deus der saúde, vai trabalhar por muito tempo ainda. Ela se é aquela Deus esposa quiser. que não espera, né? Ela mesmo vai. Ah, ela é aquela mulher forte, né? Aquela mulher independente, né? Que aquela mulher que puxa o homem, né? Vamos dizer. Para você, isso é gratificante, né, É Walter? muito, Ter uma muito, esposa assim. exatamente, é verdade. Gente, deixa aqui meu abraço para Dona Eliette, uma mulher admirada em Tricô, que sempre está ali na farmácia. Quem vai na farmácia está lá, tendo com o maior sorriso, com a maior aquela alegria dela, atendendo o povo lá. Isso é gratificante Há para 34 anos. 34 Aqui a minha anos. farmácia eu abri em 88, ali É no uma das farmácias, Itamaraty. das primeiras farmácias. Mas, aqui. na verdade, foi a segunda, né? Que na época que eu abri tinha Seu Júlio. Seu Júlio, que é cunhado de Zé Afonso, né? Eu acho que o sinal nem Eu vivo não mais. alcancei, Não mas alcançou. eu alcancei Aí eu nunca abri sua. lá no Itamaraty, ali, na travessa Capitão Bento, ali. Itamaraty, né? E depois, com um ano, me mudei, em 90, me mudei para ali, estou até hoje, né? Quando No era centro da alugado, depois a cidade. gente comprou, exatamente, graças a Deus. Trabalho é que dignifica, né? Isso. Dignifica o homem, E tem que trabalhar. cresce, E meu exatamente. projeto é trabalhar, eu estou me aposentando daqui uns 4 anos, mas eu tenho um projeto para recomeçar, tem que trabalhar, não pode parar. Não pode. É Sua verdade. mensagem, Walter, para o povo traipuense que nos acompanha. Olha, minha mensagem é que vocês jovens, quero dizer que é muito importante esse trabalho que você, Gena Glaubo Cícero e a menina Joyce fazem, é muito, muito bom, mostrando a tradição, né, das famílias traipuenses, a história, né, que uma cidade sem história é uma cidade que não tem vida, né? Exatamente. E dizer o Traipu é seguinte, rico, né? a mensagem que eu deixo para os traipuenses é essa mensagem que eu falei, né? Que vocês trabalhem, eu acho que o sucesso da gente, né? Não tem ninguém rico, não tem nenhum pós-doutor, mas meu pai era analfabeto, né? Minha mãe sempre analfabeta, ele diz, olha, vocês vão tudo estudar e trabalhar. E todos estudaram e trabalharam, todos são independentes, graças a Deus, e ele dizia, olha, não seja submissa a ninguém, que o Deus que dá o rico, dá a vocês também. Agora tem que trabalhar. E é isso que vocês têm que fazer. Trabalhem, que vocês conseguem as coisas e vai fazer Traipu uma grande cidade. Tem muito jovem de valor. Exatamente. Aqui em Traipu. Eu estou em contato, né? Que eu estou na farmácia o dia todo ali também, no Baladeiro Expresso. E eu vejo que em Traipu tem muito jovem de valor. Mas só o futuro, né? tem que trabalhar e tem que estudar. Exatamente. Não é? Foi um prazer imenso. A satisfação foi minha, como eu disse. Se quiser vir outras vezes, eu deixo a dica para vocês entrevistar Zé Santos, lá na Prefeitura de Olho d'Água, do Casado, né? Ele está pronto para receber vocês lá para falar, que ele tem muita história. Lá, vai falar de Olho d'Água, vai falar como foi a vida dele aqui. Iremos lá, viu? Pode esperar. E esse foi um Trazendo História da família de Walter, da farmácia, muito conhecido aqui no nosso município e nos povoados da nossa cidade.